Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você que percebe uma produção excessiva de gases, flatulência, pode vir acompanhada de dor ou não. O intestino ele pode alternar entre diarreia, prisão de ventre. Talvez já tenha feito até a eliminação de glúten, leite e derivados e ainda assim o problema permanece. Já teve o diagnóstico de síndrome do intestino irritável? Bom, é sobre isso que nós vamos falar e eu quero apresentar para você o protocolo Food Maps. Você já ouviu esse termo? Sabe o que ele quer dizer? Então é sobre isso que nós vamos falar. Bom, pode parecer normal ter produção de gases, né? E isso uma grande maioria das pessoas sofre com esse sintoma, mas eu diria que é comum. Entretanto, normal e natural não é. O ideal, né, é termos essa produção de gases naturais, mas sem cheiro, e eles são eliminados naturalmente durante o sono. Bebês que já desde muito pequenos apresentam gases, isso já tem um indicativo de que ali existe no intestino bactérias que estão fermentando, né? Então é sobre isso que nós vamos falar. Fermentação excessiva. Por que isso está acontecendo? Bom, então essa flatulência, né, esses sintomas, mesmo quando você come feijões, brócolis, couve-flor, repolho, berinjela e outros alimentos que você pode ser sensível, está acontecendo porque no intestino nós temos ali as bactérias, né? As bactérias gram-positivas e gram-negativas, né? As gram-negativas estão em maior população, né? E por isso ocorre essa fermentação exagerada, exacerbada. E por que isso está acontecendo? Bom, vários fatores, tá? Um deles já é bem conhecido, que é o fator emocional. Então, o estresse, né? Uma questão emocional importante que você tenha passado, pode sim desencadear sintomas, né? Manifestando no seu intestino, se esse é o seu órgão-choque. Agora, uma outra questão que tem uma ligação bastante forte com o nosso intestino e com as bactérias que ali vivem é a questão dos transgênicos. Então, consumir alimentos transgênicos, e hoje, infelizmente, nós sabemos que o trigo é transgênico, milho e derivados, soja, são alimentos que estão presentes em praticamente 100% dos alimentos industrializados. Então, se nós consumimos, né, alimentos industrializados numa proporção que não seria o tolerável para o nosso corpo, isso já vai fazer com que nós vamos perdendo essas boas bactérias, né? As bactérias que protegem o nosso intestino. Então, o primeiro passo seria evitar os transgênicos, né? Mas não é só. Se você já está com essa produção excessiva de gases, o ideal seria fazer esse protocolo Food Maps. O que é esse protocolo? Bom, nada mais é do que um protocolo, porque é algo que você vai seguir por um período determinado, de no máximo 60 dias, porque ali nós temos uma alimentação bastante restritiva em carboidratos, como os monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos e os oligosacarídeos e polióis. Os polióis são açúcares presentes nos adoçantes. Então, evitar os sorbitol, eritritol, maltitol, mel, todos esses adoçantes fazem parte desse protocolo, mas é importante você conhecer essa tabela, porque ali vai conter a lista contém os alimentos que devem ser evitados, aqueles que devem ser consumidos moderadamente e os permitidos. Então, eu diria que o ideal é você focar nos alimentos permitidos
e praticar por algumas semanas e observar como o seu corpo reage, né? Porque, por exemplo, nessa lista, algumas frutas são excluídas, a cebola, o alho também. Então, fica um pouco difícil para as pessoas que se alimentam de comidas prontas, mas se você agora está num momento onde você está preparando a sua comida, esse seria um momento ideal para você fazer essa experiência e observar como que seu corpo reage, como que o seu intestino vai se manifestar fazendo a retirada desses alimentos. Então, no primeiro momento, nós vamos sim excluir repolho, brócolis, alho, cebola, berinjela, né? Trigo, isso já é esperado mesmo, né? Que você talvez até já tenha feito a exclusão. A lactose, né? Que é um açúcar também do leite. E passado essas semanas, 8 semanas, que seriam 2 meses, aí vamos fazer a reintrodução, né, devagar dos alimentos. E assim, você vai fazer por 8 semanas, se o seu corpo assim pedir, mas você vai observando como você está se sentindo. A partir de 2 semanas, você já deve notar os benefícios. Então, se você percebe que se você já não está mais tendo essa produção excessiva de gases, o seu intestino não está alternando entre diarreia e prisão de ventre, talvez já seja o momento para você parar com o protocolo e dar continuidade ao tratamento, né? Porque o mais importante nesse momento é tratar de fato essa questão para que você possa vir a se alimentar, né, naturalmente com esses alimentos, visto que feijões, as leguminosas, brócolis, repolho, couve-flor são alimentos excelentes para a nossa saúde e nós precisamos desses nutrientes, né? Bom, é sempre indicado para pessoas que já têm essa sensibilidade, isso talvez você já faça, que é deixar de molho as leguminosas, né? Por no mínimo 8 horas e descartar a água. Mas talvez ainda assim você tenha essa produção excessiva de gases, né? Então, nesse momento, você vai fazer a retirada das leguminosas, né? E todos esses alimentos que estão nessa lista, que eu vou deixar aí abaixo para você. E, paralelo, o que nós vamos fazer? Bom, seria interessante você, durante esses 2 meses de exclusão, incluísse, olha, o suco da aloe vera, o gel da aloe vera babosa, esse da Forever, que é assim, a Forever é líder mundial, ela só trabalha com produtos à base da babosa, e você vai então fazer a ingestão de 40 ml ao dia, de manhã, logo pela manhã, e a aloe vera ela tem uma ação poderosa como anti-inflamatório e vai ajudar a restabelecer toda a saúde do intestino. Então, o gel da aloe vera, interessante. A clorofila, né? Aí você pode fazer o seu suco de clorofila a partir daqueles itens que fazem parte já, né? Da lista. Ou assim, olha, incluir essa clorofila de brotos, que aqui eu tenho os flaconetes, onde nós fazemos a ingestão de um flaconete ao dia, tá? O de brotos é específico para regeneração celular. Então, nesse momento, nós precisamos de uma regeneração celular de células no intestino, né? Que certamente estão danificadas. Então, a clorofila, fazer uso da clorela, que é também uma proteína de alto valor biológico, 60% da clorela é composto por proteína vegetal e nesse protocolo nós evitamos a proteína animal, então seria uma boa fonte você fazer a ingestão da clorela. E passado então 60 dias, nós vamos cuidar
dessas bactérias, né? Introduzir novas famílias de bactérias. Então, é muito importante nesse momento, olha, incluir o probiótico, né? E aqui nós temos 5 famílias, 5 cepas de bactérias, então incluir o probiótico e o alimento, aqui seria a glutamina, que é um aminoácido muito importante como nutriente para formar novos enterócitos, né, que são as células do intestino. Então, de 3 a 5 gramas de glutamina é um protocolo interessante. Nesse momento, né, passados 60 dias, você pode introduzir também o kefir, o kombucha, né, os fermentados, alimentos fermentados, que é muito importante para nós devolvermos essas boas bactérias. E em fazer a inclusão também de boas gorduras, né? Então, olha, eu indicaria o óleo de coco, uma colher de sobremesa, e você vai incluir também outras fontes de gordura saudável. Aí pode ser um bom ômega 3, óleo de gergelim, olha, esse aqui prensado a frio, isso é muito importante. Quando nós queremos a propriedade medicinal do óleo, é muito importante que ele seja prensado a frio, tá? Então você pode intercalar aí de 1 a 3 colheres de sobremesa ao dia. Você pode ir variando com as gorduras que você tem, tá? Os chás mais importantes eu vou citar porque eles são compostos de polifenóis muito importantes que vai no intestino, para ele ser degradado, esse chá, e ser liberado esses polifenóis, isso depende de boas bactérias. Então, se nós ingerirmos esses chás variados, nós vamos estar colocando nutrientes importantes, polifenóis importantes para a nossa saúde e também favorecendo o crescimento dessas bactérias. Olha que maravilha! Então, eu sugiro que você, olha só a lista, inclua alcaçuz, anis, canela, cravo, melissa e o gengibre. É muito importante o gengibre. Além da ação anti-inflamatória que ele tem, ele vai contribuir para mudar a configuração desses gases formados em substância que possa ser eliminado junto com as fezes, que seria o ideal, tá? Então, essa é a lista, né, esse seria o protocolo a ser seguido, tá? Essas são as estratégias que nós poderemos seguir nesse período. E olha só, não esquecer da importância da qualidade do sono, né? Então, ter uma boa noite de sono, um sono reparador vai ser muito bom. E também manifestar a nossa gratidão durante o nosso dia a dia, durante o ato de se alimentar, comer com consciência, trazer mais os alimentos vivos, sempre que possível orgânicos, né, para o nosso dia a dia, e controlar os níveis de estresse, né? Que isso tem sido algo muito desafiador para nós nos dias atuais, não é mesmo? Mas olha, eu quero dizer que eu, antes de fazer essa mudança na minha alimentação, para uma alimentação mais limpa, orgânica, eu tinha também essa produção de gases quando comia determinados alimentos, mas isso tudo é passado. Nunca mais sofri com nenhum tipo de desconforto, nem produção de gases. Então hoje eu posso comer brócolis, couve-flor, repolho, feijões que não provocam gases, especialmente os orgânicos, tá? Eu observo que o orgânico também tem uma relação com essa produção de gases. Não é que o orgânico tenha, é o convencional devido aos agrotóxicos utilizados, tá? Então, essa foi a minha dica para você hoje. Espero ter sido útil, contribuir para que você consiga resolver de fato esse problema, né? Que realmente incomoda e traz uma série de desconfortos, né? Então, essa é a minha contribuição para você hoje. Eu sou a Luciana Serri, do canal Nutrir com Gratidão.